Entende, amado? Ou seja, se converter para Jesus, que o pastor está falando, é ser crente. É ser crente. É ser protestante. É participar da religião protestante. Mas não é isso que tinha naquela época. Isso veio surgir com Martinho Lutero. Eu quero que me prove que eu estou errado. É verdade. Martinho Lutero é muito aqui, ó, muito próximo de cá, dessa época atual. Verdade. Entende, amada? Correto. Mas leva o povo incauto, que não tem cautela, a acreditar que é o homem de Deus está falando, é ungido. É. O pastor sabe que isso é safadeza, é mentira, é covardia com o povo, mas ele vai nessa linha. Continua. Ele não tem amor a ninguém, não quer saber de falar a verdade. O pastor não é esse, não, amado. Se você, pastor, que está me vendo aí, está achando que eu estou falando de você, pastor, eu estou falando de todos. Pode dizer para os teus colegas. É todos. Ensina a mesma coisa, né? Ensina a mesma coisa. Então é todos. Por isso que quando falou de vocês, Isaías falou todos, sem exceção. Cada um se torna para a sua ganância, cada um por sua denominação. Igual hoje. Cada um só puxa para si. Cada um só fala que Deus está agindo e é ali. Naquele antro dele de prostituição. Correto. Acontece que o povo judeu continuava praticando e sendo bombardeado pelos irmãos hebreus com perseguições, com matança, inclusive eram mortos. Eram perseguidos e mortos, porque estavam, vamos dizer assim, se rebelando contra o judaísmo. Aí, amado, ele tem que falar de uma história para poder tocar com muita cautela, com muito cuidado, para não inferir os interesses. Aí, nessa hora, para tratar de um assunto desse, o pastor fica numa sinuca de bico. Por quê? Porque eles não podem jamais dizer a verdade de que ali existia um grupo religioso do qual eles são segmento, que é aquele processo de sacerdotes. Tá certo? Sim. Que acusou o Salvador, que matou o Salvador. Ele não pode falar contra, porque quando eles vão falar de templo, eles têm que falar daquele, para não falar dos pagãos, que é de onde eles vieram. E, amada, eles vão falar assim, você tem que vir para a igreja. O povo vai perguntar, igreja? Que igreja? Eles vão dizer, a igreja de Mitra? A igreja do Deus Sol romano? Não. Eles vão dizer, o templo de Jerusalém. Sim. Então, nesse momento, ele vai precisar recorrer ao templo de Jerusalém. Jerusalém. Tu entende? Entendo. Vai precisar recorrer a esse templo. Agora, se ele vai tratar de um assunto que realmente coloca o templo de Jerusalém e o processo religioso do outro lado da guerra, e é a verdade, do lado do Salvador tá nós, tá certo? Os do caminho, os remanescentes, os que não têm denominação, os que apenas fazem a vontade dele, Sim. o povo. E do outro lado está quem matou ele. Processo religioso. Como esse processo religioso que está aí hoje se utiliza das benécias, entre aspas, daquele processo religioso para poder se manter, já que não pode se apoiar no paganismo de onde eles vieram, agora ele não pode macular o templo. Aí quando o pastor vai falar, ele procura agora buscar palavras suaves ou que denote uma religião, e usou agora a religião judaica. Nossa, sim, entendi. Só que tem um detalhe, meu filho, a religião judaica que está aí hoje não é bem aquela não, meu camaradinha. Tá certo? A religião que está aí hoje, mais parecida com aquela que assassinou o Salvador, é de vocês. Verdade. É. Poxa. A judaica hoje é bem... A religião judaica existe? Existe. Mas é bem diferente daquela religião que matou o Salvador. Entende, amada? Entendo, tô entendendo. Embora eu não possa de maneira nenhuma afirmar que ali não era a religião judaica. Eu não posso afirmar isso. Era. Mas a formatação dela é bem diferente dessa que está aí hoje, que é muito mais parecida, que é a própria que matou o Salvador. Verdade. Entende? Os caminhos foram ao longo do tempo se distanciando um do outro na aparência. Hoje, essa protestante, e mais a protestante do que a católica, se parece muito mais com aquela que matou o Salvador, do que o judaísmo de hoje. Mas quando ele fala que aquela época era o judaísmo, o pessoal vai pensar o quê? É o judaísmo ali da esquina ali, é o seu Jacó, que tem aquelas trancinhas aqui, ó, que bota aquele chapeuzinho, ó. Aí já desce o cacete nesse para não descer neles. Porque agora ele precisa explicar para o povo que ali naquele momento ali, porque agora cai bem falar isso. Ele precisa falar isso agora. Que naquele momento ali existia um grupo contra o Salvador e contra os seguidores dele. Mas ele não vai dizer que é aquele grupo da qual até hoje ele faz parte.
Certo. dos religiosos. Ele vai apontar para uma religião. No caso, o judaísmo. Judaísmo. Aí, Entendi. quando ele aponta para o judaísmo, na mente do povo que está assistindo, cai no Jacó da esquina, aquele velho lá que tem aquelas trocinhas aqui, Aquelas aquele imagens chapeuzinho. que passam na televisão, que aquele fica povo ali na- batendo é. a cabeça no muro, né? Que são os judeus. Vai bater nesse. Eu pergunto, Sim. algum dia você viu Gamaliel batendo a cabeça na parede? De chapeuzinho? Chapeuzinho preto, com aquelas rodinhas aqui, ó. E cabeça batendo na parede? Será? Não, as práticas do judaísmo moderno são diferentes daquelas práticas. As práticas que daquele tempo ficou muito mais próximas hoje do protestantismo. É verdade. Mas eles vão ocultar isso, eles não vão querer deixar passar isso limpo. Vamos lá em frente. Mortos. Eram perseguidos e mortos. Ó. Porque estavam. Era perseguidos mortos por quem? Pelo grupo que matou o Salvador. Só que agora ele pega tudo isso, E coloca nas bota nas costas do judaísmo moderno. Moderno. Porque na cabeça do povo é o moderno. Exatamente. Vamos dizer assim, se rebelando contra o judaísmo. Porque não reconheciam Cristo. Vamos Então dizer ficava assim, aquela viu? dúvida se não deveria mais oferecer os sacrifícios, se não deveria mais circuncidar. Judaísmo hoje é só ensinamento praticamente, né, amada? Ou será que o pessoal em cada sinagoga sacrifica um boi, um bicho aí pros outros? Não, então ele vê que o formato é outro, entende? Mas na mente do povo, o povo não sabe que o formato é nada. Vai engolir porque ali é ungido, ali é um homem de Deus que estudou, que Deus deu um diploma aí do curso de teologia, que Deus abriu a porta do ensino nas faculdades de teologia. Então é um cara que Deus capacitou na terra para falar, e aí, vai aí, pronto, cara. Tudo vale. Se não deveria mais parar ou continuar com as coisas do templo. E o escritor aos Hebreus... Ué, mas devia continuar ou não com as coisas do templo, se vocês defendem que deve continuar até hoje? Essa agora, eu acho que ele deu uma pataquada, amada. Uma escorregada. Deu uma escorregada feia, sabe por quê? Como pode aqueles hebreus que ele está relacionando, se devia ou não fazer sacrifício, devia ou não, não sei o quê, parar com as coisas do templo? Se eles próprios hoje não pararam. Não pararam. Agora, você viu que a ponta de um lado começa a unir com a outra. Ele queria distanciar, ó, lá era judaísmo, tá longe, mas agora ele vai, ó, ele não sabia, o povo sabia que era do judaísmo, não sabia se tinha que continuar com o templo ou não. Não continua com o templo até hoje. Judaísmo é que não tem templo, o templo deles foi destruído. É verdade. Cara, é loucura ao extremo, cara. Estão lá sem templo. Estão sem mesmo. templo até hoje. Verdade. Se não deveria mais parar ou continuar com as coisas do templo. Quando eu falo que era mais parecido com o judaísmo, eles, amada, um aspecto eu acho que é importante lembrar é esse. Judaísmo tem templo hoje? Não. Mas eles têm. Então quem é que está naqueles templos daquele povo daquela época? Eles. É eles. Entende? O judaísmo hoje é uma outra coisa. Não é outra religião. Mas é um formato diferente daquele. E o escritor aos Hebreus, ele está preocupado justamente em esclarecer essa parte para esse povo. Mas o que eu quero ver aqui nesse vídeo dele é porque ele diz que dízimo é atributo da graça, não lei, né? O que está escrito aqui embaixo aqui, ó, do vídeo que a gente está vendo na internet. Então eu quero ver ele chegar nesse ponto. Vamos acompanhar para ver. Usando justamente a Bíblia deles, que era o Antigo Testamento. Qual é a Bíblia do povo judeu? O povo judeu tem Bíblia. E qual é a Bíblia dos judeus? O Antigo Testamento. Nessa hora, a cabeça do povo dá um nó, né? Porque o cara diz que a Bíblia é uma só, que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, que a Bíblia é pura e imaculada. Agora diz que eles lá tinham uma Bíblia. Pô, tem uma, então existe outra? Mas peraí, qual é a palavra de Deus? É a deles ou a nossa, seu moço? Explica, seu moço. Explica, seu menino. Não, seu moço, essa Bíblia podre, vagabunda, foram os católicos que fizeram. Cheia de porcaria, capítulo, versículo, concordância, transliterações de muitas palavras que não foram traduzidas para poder enganar o povo. Né, amada? Isso é a Bíblia. Agora, a Escritura não tinha nada disso. A pura, santa Escritura sagrada não tinha nada disso. Não é a podre da Bíblia. Mas vocês não podem dizer que a Bíblia é uma coisa, a Escritura é outra, então fala que é a Bíblia deles. A Bíblia deles, a Bíblia nossa. Mas, povo, agora o povo tá louco, o povo tá sentado. Deu nó. O povo fala, mas seu moço, essa Bíblia aí é essa que é a palavra de Deus ou é a outra? Ô, seu moço, é essa que é a inerrante palavra de Deus, que é bíblico, que eu devo respeitar, é o dessa ou é da outra? Se você citou Bíblias lá e Bíblias cá,
né? É. O Novo Testamento é a nossa continuação. Nós temos o Antigo e também temos o Novo, mas o povo judeu não considera o Novo Testamento. Mas o escritor... Ah, o povo judeu também vai, porque na força da comunicação, às vezes sai isso, né, amado? Eu não creio que seja de pensado, não. Porque não é o povo judeu, é alguns, né? Maioria, sei lá, mas não a totalidade. Sim. Mas aí é coisa normal de quando tá falando. Sim, Geralmente eu também comete creio. não dá para perceber que não é porque pensou para falar isso aí, não. Não. Para os hebreus, É naquele escorregãozinho que todo mundo tá passivo de ter. ele pega uma história do Antigo Testamento, que está na Bíblia dos judeus, Agora que é bonito, falar na Bíblia dos judeus é bonito. É. É. Vai de falar isso. É bonito, amada, porque nesse momento, se o povo tiver um pouquinho desperto, fala, mas peraí, tem algo errado. Tem, embaixo desse angu tem caroço, tem algo estranho aí. Porque a Bíblia dos judeus, a Bíblia nossa, ô, seu moço, até hoje nós sabemos. Entende? É. Então quando eu vejo falar deixar essas lacunas, eu penso assim, pode ser que algum cara que está aí sentado aí em pé, assistindo, vai parar pra, né, pegar no estalo, pegar no tranco, mas não pega não, amada. Maioria mesmo que tem alguma dúvida, filho, não pode falar nada ali agora, não pode nem levantar o dedo, depois já esqueceu. Não, vai pra casa orar achando que é ele que tá com pensamentos errados. Enquanto o pastor, que o pastor não erra, o pastor é inerrante. Né? E eu também, o pastor chega ali, abraça um ou outro, o cara já recebeu um abraço no nome de Deus, já tá tudo feito, não precisa perguntar mais nada, vai pra casa dormir feliz. e vai mostrar para eles que o Cristo, apresentado pelo Novo Testamento, estava lá na Bíblia do Antigo Testamento. Antes que o povo judeu estivesse em sua Não é terra, sombra, não é ele, é antes sombra. que estivesse sendo criado o É tudo tabernáculo. físico, né? É tudo físico. Ele disse que o Jesus estava lá, físico. Não era Melquisedeque, não era físico Jesus. Isso é sombra. Sim. Né, amada? É o que está escrito no Novo Testamento é que vale, não é o que eu estou dizendo, não. Lá está escrito que é sombra. Se é sombra, moço. É. Se se levantasse o templo, antes que Deus mandasse a lei, lá estava um homem misterioso. Misterioso por quê? Ele era Porque a genealogia não foi contada porque não era da tribo de Levi, meu filho. Quando fala a genealogia de Melquisedeque, amada, não foi contada, não quer dizer que ele é um gênio da lâmpada que apareceu. Está dizendo que não se tem narrativa da história dele porque ele não faz parte de Israel. É fora desse Sim, contexto. é. Então por isso é que diz, cuja genealogia não foi contada. Não foi contada, quer dizer, ninguém contou sobre a genealogia dele, não tem escrito. É. Ele não era da tribo de Levi. Ele era de uma outra nação. De outra da tribo, nação, Jabuseu. né? Ele não era um ser Não. misterioso, um Não. ser de outro planeta. Ele era o rei dos Jabuseus. Ah, E tão certo é isso, amada, que Davi depois foi lá e matou a família dele toda. certo. Se Melquisedeque estivesse vivo na época de Davi, possivelmente teria sido morto Por Davi. pelo fio da espada de Davi. Porque Davi matou os netos dele, os tataranetos, matou tudo. Matou tudo, é. Então não é um homem místico, mas o processo religioso, amada, adora isso. Adoro. Eles mistificam o que não é mistificável, Que não é mistificável, sei lá que é. mistificável. Eles mistificam. E o que é espiritual, eles transformam para o físico. É. Por exemplo, Melquisedeque é uma figura mística para eles, o que é mentira, Sim. não é. É um cara físico, humano. Né, amada? É, claro. Mas aí eles falam nesse contexto de que era místico. E outra, Jesus estava lá, era ele, físico. Pô, cara, era físico ou era místico? Era um ou outro. Não. As coisas passadas são sombras das coisas futuras. Então, uma figura do que era o Salvador, a respeito não da salvação, mas a respeito do sacerdócio, Melquisedeque. Sim. Uma figura do Salvador como filho, Isaac. Aham. O pai ofereceu o filho em sacrifício. Sim. É uma figura dele. É. Entende? Então a figura do Salvador como morto por nós é o pão. O sangue é o vinho, é figura. Sim. Mas não é ele. Ele não era o pão que o meu... Já pensou, Abraão? Vou comer esse pão gostoso que o Melquisedeque trouxe para mim, come Jesus? Isso não existe, cara. É uma figura. É. Entende, amado? Entendo. Mas na conveniência do pastor protestante, se convir para ele enganar o povo, para dizer no final não tem outra história. No final, me dá aí seu dinheiro, bota no meu bolso. A razão, o motivo é esse. Mas se para chegar a esse ponto ele precisar usar qualquer artifício, ele vai usar. Vai usar. Aí vai dizer uma hora que é místico, outra hora é físico, vai inverter tudo. Isso. Vai modificar o troço todo. Não. O Salvador, na verdade,
Físico foi aquele que veio à terra, morreu por nós. Físico. Na época de Melquisedeque, Melquisedeque não comeu ele, nem Abraão. Na verdade, aquilo era uma representação, não para Abraão, não para Melquisedeque, mas para nós. Por isso foi escrito, para nós sabermos. Alguma coisa, Mara? Não, tranquilo. Homem misterioso. Misterioso. Melquisedeque. Que mistério de Melquisedeque, cara? Tu vai lá em Salém, tem um rei lá. Que mistério tem esse rei? Melquisedeque não tem pai. Olha lá. Melquisedeque não tem mãe. Não tem pai nem tem mãe, nasceu de quem? Da chocadeira? Ele é Deus, cara. Não, apenas não foi contada a genealogia dele. Ah, sim. Entende, amada? Não se sabe da genealogia dele. Não é uma coisa de representação de famílias, como foi, por exemplo, Levi, como foi Isaac, Jacó. Não é uma representação familiar. Ele é algo fora dessa família, para exemplificar o sacerdócio do Salvador, que é fora da família de Levi. É. Salvador, amado, deixa eu olhar para cá, amado. Só quem podia pegar dízimo era quem? Era quem nasceu das entranhas de Levi, não é verdade? Então, pela lei, ninguém mais podia exercer o sacerdócio, porque somente os de Levi. E o Salvador, aquele que morreu por nós, ele não era da tribo de Levi, e mesmo assim se tornou o sumo sacerdote. Então, o que está falando ali é que Melquisedeque não era da família de Israel, mas era sacerdote. Entende? Não é porque ele recebeu dízimo ou não recebeu. Se recebesse ou não recebesse, pouco importa. É que ele era sacerdote do Altíssimo, mas não era da tribo de Levi. Então, quando a carta aos Hebreus relembra isso para o povo, é para dizer para eles que o Salvador deve ser visto como um sumo sacerdote. Correto. Porque o Salvador não era da tribo de Levi, mas ele é uma realidade da sombra que foi Melquisedeque. Melquisedeque. Correto. Cara, se esses caras explicassem isso desde a época de Martim Lutero, Zwinglio, Moody, Wesley e aqueles canalhadas todas, o povo não estaria tão enganado, amado. Não. Mas eles preferiram não explicar isso. Porque convém. Porque convém a eles uma forma de oferir lucros. Melquisedeque não nasce. Olha lá. E também não morre. Ele é Deus. Não nasce, não morre. Mas está lá em Gênesis, capítulo 14. Ele não nasce, nem morre, não tem pai nem mãe. Ele é Deus, cara, Melquisedeque. É cada loucura, cara. Vamos ver lá? Nós temos que voltar lá para... É um Deus que apareceu dos astronautas aí. Era os deuses astronautas? Era. Mandou os Anunnaki para um lado, mandou os reptilianos para o outro. E mandou pra outro. E o Melquisedeque foi lá para Salém. Sei lá. Cada um foi num canto. Essa parte aí. De quem que o escritor aos Hebreus está falando? Então olha aqui, ó. Capítulo 14 e versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Para falar o dízimo, é cerca tirou. Quando fala de tudo, amada, sugere ao povo que era do dinheiro que Abraão recolheu, da venda de camelo dele, sei lá de quê, do dinheiro que ele recolheu de impostos dos empregados dele trabalhar para ele, do dinheiro que ele recolheu dos reis que ele mandava pegar a mulher dele, mas que nenhum chegou a pegar, mas pegou dinheiro dos caras, os caras enriqueceram ele, e de tudo mais. Não! De tudo que ele deu foi do que sobrou dos despojos. Sim. Mas não foi nem de todos os despojos. Entende? Ali está escrito assim, de tudo deu o dízimo a Abraão, está escrito de tudo. De tudo. Só que essa palavra aqui de tudo é de tudo que ficou para ele. Porque está escrito nesse mesmo texto que ele entregou. Certo. E também na velha aliança, que aí é uma recordação. Aí é Hebreus. Mas pode-se ler também lá, Gênesis, em Gênesis, que vai ver que ele Sim. pegou, por exemplo, esse copo aqui foi de quem? Foi do rei Baruque. Rei Baruque, teu copo tá aqui, ó, trouxe de volta, que o rei que eu matei tinha roubado de você. Certo. Essa caneta era de quem? Era do rei Faruque. Rei Faruque, a sua caneta tá aqui, ó, trouxe de volta, que os reis que eu matei roubaram de você. Essa bateria aqui é de quem? É do rei Baraque. Rei Baraque, olha, essa bateria eu, Abraão, tô te devolvendo porque eu matei os reis que te roubaram. Pronto, agora
tinha muito mais objeto de roubo, que os reis possivelmente tinham roubado de alguém. De alguém, mas não eram desses. Não era que desses. Abraão devolveu. Já tinha devolvido. Sim. Então você vê que a escritura lá narra claramente que Abraão deu de tudo, mas não é de todo o despojo do roubo. É só do roubo que ele pegou sem ser dos reis. Entendo. Aí desse, do melhor, ele deu uma parte, que não sabe quanto por cento a Melquisedeque. Entendi. Pode até ser 10%, nada impede. Mas acho que seria muita coincidência 10%. Porque dízimo aí não diz respeito à porcentagem, Certo. mas diz respeito a dizimar. A dizimar. Ele dizimou os reis, ele matou os reis. Então ele voltou da dízima dos reis, ele havia dizimado os reis, da matança, né, dos reis. Aí, amada, quando o pastor prega, ele fala desse jeito para levar o povo a ter outro entendimento. Com certeza. O entendimento que ele quer que o povo tenha é de que Abraão deu dízimo de tudo. Então a pessoa também tem que pegar tudo que tem e dar o dízimo pro pastor. Aí é 10%. Entende? Só que o povo não tem conhecimento suficiente para chegar pro pastor e falar: peraí, pastor, o Abraão deu dízimo quantas vezes na vida dele? O Abraão tinha um pastor para ele dar dízimo? Abraão frequentava igreja, pastor? Qual era a igreja de Abraão? Que eu quero ir também na de Abraão. Eu quero ir na de Abraão também. Eu também. Então eu quero saber qual era o pastor de Abraão, que eu quero entregar o dízimo pro pastor. Ah, era o Melquisedeque, o pastor de Abraão. Ah, é? Melquisedeque tinha uma igreja e Abraão ia lá todo dia dar o dízimo. É verdade. O formato, pastor, de lá era esse que está aí hoje? Caraca. Uma boa pergunta é essa. O formato, o contexto. Ele é carioca, em homenagem ao pastor. O contexto. O contexto, pastor, daquele momento lá de Abraão, era o contexto desse momento aí seu? É uma boa pergunta. Boa pergunta. Era Melquisedeque pastor de Abraão? Abraão tinha dado dízimo sempre, todo mês, de acordo com o que ele recebia da venda dos camelos dele? É. Ou de que fosse o jeito que ele arrumasse para arrumar dinheiro? Ou será que Abraão deu o melhor, uma parte do melhor dos despojos, dos objetos de roubo? Então, se o modelo é o de Abraão, amada, eu fico preocupado. Imagina um pastor chegar para os membros e dizer: membros, tem que ser dizimista igual a Abraão. E aí? Tem uma quadrilha ali que roubou um monte de gente. Vai lá, mata eles, toma o roubo que eles roubou dos outros. Quem você conhecer, você entrega, igual Abraão fez. O modelo não é esse? É. Agora, o resto dos objetos de roubo que você pegar lá na casa dos ladrões, lá na quadrilha, você me dá pra mim aqui. É que se ele tá usando esse contexto, esse texto todo, ele tem que falar só do dízimo, Não. que Abraão, Deus dos Não. despojos. Tem que falar do que Abraão fez também. Exatamente. Como é que Abraão teve esse dízimo pra dar pra Melquisedeque? Ô pastor, bota ele aqui, amadinho, vamos falar pra ele. Pastor, não conta a história pela metade não, pastor. Conta a história completa, meu filho. Fala pro povo. Abraão foi lá e matou aqueles reis e pegou os roubos deles, objeto de roubo. Fala pro povo a verdade. Ou não é isso? Não foram os objetos de roubo que o Abraão deu? Então, se o modelo é esse, pastor, nós temos alguns percalços a cumprir. Primeiro, se o modelo que o pastor diz aí é o de Melquisedeque e Abraão, eu vou ter que andar até Salém para encontrar um cara que nunca teve pai, nunca teve mãe, que nunca nasceu nem nunca morreu. Vai ser ruim de eu dar algum roubo para ele, mesmo que misteriosamente eu encontre uma quadrilha que roubou alguém para me roubar a quadrilha e levar o despojo. Porque se fosse pra o que tá Salém. escrito, é isso. Né? Porque se for ver o que tá escrito, é isso. Capaz de encontrar as bruxas de Salém por lá, hein? Tá mais fácil. É mais fácil encontrar as bruxas de Salém do que o Melquisedeque, rei de Salém. Porque, sabe por quê, amada? Salém hoje é onde? É Jerusalém. Salém é Jerusalém? É. Salém é Jerusalém. Tu vai lá em Jerusalém hoje, chega lá e fala: eu tô procurando aqui o Melquisedeque para entregar a ele esse objeto de roubo. O modelo não é esse? É. O modelo que o pastor tá se agarrando, ele correu de Malaquias, cara. Ele viu que Malaquias já tá com a boca do povo. O povo de fora. O povo de fora da igreja dele já tá, ó. Só o de dentro que não tem coragem, que é ungido, não pode tocar no ungido. Mas os de fora escapela ele. Aí agora ele correu de Malaquias e foi parar em Melquisedeque. Rapaz, aí as perguntas tá bom, pastor, o modelo era aquele. Abraão era membro da igreja de Melquisedeque. Tá certo. Melquisedeque era pastor, tá certo. Abraão deu para ele objeto de roubo, tá certo. Então eu vou roubar agora uma quadrilha e vou lá entregar para Melquisedeque. É uma distância enorme.
Agora imagine dessa distância, amado, até o ponto em que eu devo entregar não para Melquisedeque, mas para ele. Puxa. E agora? O que liga ele a Melquisedeque? Para me entregar para ele e não para Melquisedeque. Ih. Qual a ligação? Aí ele vai ter que rodar de novo para tornar fazer um outro texto legal. Para explicar isso. Amado, eu acho que o povo geral do planeta percebeu que é fácil ganhar dinheiro de todo jeito, sem usar a mente da pessoa para ligar. Por isso tem o funk music. O funk, não digo o rap paulista, que eu admiro muito. Né? Não talvez pela letra, que seja, mas pela criatividade. O rap paulista, né? Aquela coisa de improviso paulista, aqueles rap, é coisa fantástica. É uma coisa de inteligência grande e de muita conhecimento. Então eu dou aqui nota 10. Não que eu seja um rapeiro que gosta de ficar ouvindo rap, eu nem gosto. Assim, Eu não ouço rap. também. Mas quando você vê a letra do rap, você vê que tem conteúdo. tem um conteúdo, seja ele pernicioso ou não, mas tem. Ah, sim. E o funk, cara? O que o funk tem? Vem de ladinho, desce um pouquinho. Então, quando o povo percebe, amada, que a mente humana é uma mente fraca, que qualquer Sim. coisa para ele está bom, Ah, entende? Que não é uma mente exigente, não Sim. precisa ser, por exemplo, um chão de giz. Uma composição desse tipo, entende? Esse naipe. Entendo. Não precisa ser composições de Caetano Veloso, outro, entende? Que fala sem falar, já está falando. Não precisa ser nada articulado. Pode ser vem de ladinho, abre a garganta. Qualquer porcaria. Porque a mente, amada, do cidadão humano em geral, infelizmente é assim. É fraca. Aí você vê, por exemplo, os filmes de Hollywood, amada, cada vez com menos contexto. Cada vez menos amarrado de corda. Que antigamente eles amarravam de corda bonitinho, para criar uma história, envolver a pessoa na história e a pessoa ser conduzida pela história. Sim. Depois os filmes de Hollywood perceberam que com 3 minutos de projeção, a pessoa esquece o que viu 3 minutos antes. E isso já falamos aqui muito sobre isso. Já. Então os filmes perdem bastante o conteúdo. É como a música do Sérgio Reis, vou dar um exemplo aqui. A música é feia? Não, a música fez muito sucesso. Não chega a ser feia, mas é um paradoxo. Com sacrifício criei meus 7 filhos. Dei tudo para eles, passando necessidade para eles bem viver. Aí fala, hoje vivo no asilo e só um filho vem me ver. Fechou. Hoje tá onde? No asilo. Só que a música vai passando e agora o autor da música, que eu acho que é Geraldo Vandré, que é um grande compositor, mas nesse caso deu mole, diz assim, quando foi um certo dia, ouvi uma voz bem do meu lado, pai, eu vim para te buscar. Peraí, cara, pai, eu vim para te buscar quando? No passado, no futuro, no presente? Isso é uma previsão, isso é um sonho? Porque já falou que hoje vivo no asilo. Se hoje eu vivo no asilo, não tem quando foi um dia ouvir uma voz no passado. Para pai, eu vim te buscar. Porque senão não estaria vivendo no asilo hoje. Sim. Mas o cara vai ouvir na música do Geraldo Vandré, eu acho que é Geraldo Vandré, se eu não me engano, vai ouvir no Filho Adotivo e acha que a música é bonita e não se prende que aquilo ali tem um paradoxo. Entende, amado? Então, quando eu estou dizendo isso, eu dei exemplo de música funk, Sim. dei exemplo, não do rap paulista, né, que é muito bem amarradinho, geralmente, mas eu dei exemplo de Hollywood e dei exemplo da música lá do autor brasileiro, que eu acho que é o cara que jogou milho aos pombos, eu nem sei mais quem é esse cara, Geraldo, nem Geraldo Vandré, não, José Geraldo, eu nem sei quem é, não importa. Mas vamos lá. E deu o exemplo do pastor Amada, entende? Porque, por exemplo, os pastores não têm uma preocupação em amarrar de corda de A a Z. Não. Eles amarram do A, B, C, D, o E, o F, G, H, o povo já engoliu. Então ele vai dizer que tem que dar dízimo no modelo do Melquisedeque. Mas tem que entregar para ele. Mas ele amarrou aonde isso? Entende? Onde foi essa amarração para chegar a ele? A ele, sim. Como é que ele amarrou isso na mente do povo? Nem amarrou nada. Ele falou A, B, C, D, o E, o F, G, H, o povo já engoliu. Já foi pro Z. Pro Z. O Z, dá dinheiro pra mim, otário. É tipo assim, A, Melquisedeque, B, Abraão, C, Jesus Cristo, D, não tem, F, G, H, não tem Z, dá dinheiro pra mim. É isso. Exatamente. Abrão, que naquela época ainda o nome dele ainda era Abrão, ele estava vindo de uma guerra, vocês estão compreendendo? Ele havia destruído, matado 5 reis, libertado seu sobrinho, libertado o povo de Sodoma e de Gomorra. Ah, Abraão lutou a favor de Sodoma? Lutou. Eles falam tão mal de Sodoma, né, amada? Mas Abraão lutou a favor de Sodoma, sim. Né, amada? Lá vivia Ló e aquele povo foi injustiçado lá naquela época, né? Porque os reis foram lá e roubaram tudo deles, roubaram até comida, roubaram tudo, né? E quando ele soube, por meio de um irmão de criação,
né, de Ló. Quando ele soube por meio desse irmão de Ló, que o irmão Ló havia sido preso, ele pegou o exército dele, a família dele foi lá. Sim. Foi uma guerra realmente, né? Uma guerra. Naquele tempo qualquer guerrinha era uma guerrona. Sim. Porque eram as armas mais, né, terríveis que tinha, que espada, lança, flecha, paulada, aquele troço de rodar e tacar na cabeça, a funda, era tudo, né, amada? É. E nesse período, nesse momento, ele passa nessa cidade, em Salém. Não, ele volta. Ele tinha que passar pela terra dos Jabuseus. Ali não foi nem Salém. Foi fora da cidade, amada. Foi nas terras dos Jabuseus. O Melquisedeque era rei de onde? De Salém. Sim. Só que Melquisedeque saiu de Salém ao encontro de Abraão, que estava se dirigindo para as terras deles. Amada, olha, tem um cara que saiu do hospício hoje. É um cara violento, que tá ruim da cabeça, coitado. E ele tem mania de rodar o pescoço dos outros e estraçalhar. Você tá na sua casa, já sabe que ele pegou a primeira casa ali da tua rua. Já tem notícia que ele avançou para a segunda. Agora ele acabou de passar pela terceira, já matou a quarta e a quinta. Era o caso de Abraão. 5 reis. Sim. E agora a próxima casa que ele tá chegando no quintal é a sua. O que tu faz? Ou você se arma para matar ele, ou se prepara para fugir, ou você vai lá pelo menos saber o que é que tá vendo. É o caso de Melquisedeque. Sim. Melquisedeque, quando viu que Abraão já havia matado 5 reis, 5 reis. entende, amado? E agora estava vindo na direção dele, ué, pra que é que vai vindo na direção dele? Ah, naquele tempo tinha meio de comunicação, tinha a Bíblia, amado. Ele leu a Bíblia e sabe, não, esse homem é de Deus, ele não vai me matar. Ele vem aqui agora que vai comer pão comigo, que é Jesus, e eu sou Jesus. Ah, eu sou Jesus, descobri, sou Jesus. Cara, isso é fantasia. Ele vai me dar o dízimo e eu vou cear com ele. E você é com ele? Melquisedeque não sabia de nada disso. Ou também o pastor vai sugerir que Melquisedeque era Deus onisciente. Já sugeriu que não tinha pai nem mãe, mas não é esse, não é todos. Assim. Todos os pastores falam a mesma coisa. Já sugeriu que não tinha pai nem mãe, que não tinha nascido nem morrido. Agora vai sugerir que ele era onisciente, ele já sabia que Abraão não ia matar ele. Claro que não, meu amado. Aí ele fala que Abraão foi a Salém. Abraão foi a Salém fazer o que lá? Foi nada. Abraão estava voltando, está escrito assim, meu amado, leia a escritura e ninguém te engana mais. Voltava Abraão da matança dos reis. E ia passar pela terra dos Jabuseus, saiu ao seu encontro. Melquisedeque, rei de Salém. Era sacerdote? Nesse caso é um detalhe. Porque está dizendo que ele era o rei de Salém. Então, como rei de Salém, ele saiu para uma atitude diplomática, vamos dizer assim. E não religiosa, nem espiritual. Não. Fulano, o que você está querendo? Não, eu vou passar aqui, vou embora. Estou até te dando presente aí, ó, toma. Então vem cear comigo, come e vai embora. Tchau, que Deus te abençoe. Exato, simples assim. Foi isso que ocorreu, cara. Simples. Para eles, se isso tivesse ocorrido ou não, ó. Agora, o importante para nós é que isso foi escrito, para a gente entender as coisas que o Criador fez para que a gente entendesse e soubesse que o Salvador é o Salvador. Resumindo, amada, o que o pastor está fazendo agora, bota ele aqui, por favor, minha rica. Não só esse, mas é normal o pastor fazer, é comum. O que ele está fazendo hoje é levar você ao entendimento no final que você deve dar dinheiro para ele. O que a Escritura deixou escrito para nós nesse episódio é a realidade, a verdade de que o Salvador é importante para nós. O sacerdócio do Salvador, do qual não depende nenhum outro homem, só ele, é importante para nós. Então você vê agora a dialética dos três, eu vou me incluir no meio. De um lado a Escritura. Não é o fato que ocorreu em si, é o que foi escrito do fato que ocorreu. Para nós compreendermos que o Salvador é o nosso Redentor. Correto. Esse é o objetivo. O objetivo do pastor, falar tudo isso para tomar seu dinheiro. No final das contas é isso. O dedo. É misteriosamente fazer você acreditar que assim como Abraão deu para Melquisedeque, agora você tem que misteriosamente dar para ele. É um mistério terrível isso. Então é a posição dele. E a posição do Rubens? É ter aqui, amado, a chateação, o desprazer de ter sido enganado 16 anos da minha vida por esse processo maldito, prostituto do capeta, que é o cristianismo, a religião protestante. Entende, amada? Entendo, então, isso aqui é a coisa que me dá vontade de falar disso 24 horas para todo mundo. Entendo. É o que me leva, amadinho, creio que você também, que Sim. não ficou tanto tempo como eu na religião, mas ficou bastante tempo,
a fazer esses vídeos para a internet e publicar isso para todo mundo ver a verdade. Mostrar, né? Arriscando a nossa pele, arriscando nossa vida, arriscando tudo. Porque como a gente se libertou desse engodo, né? A gente acredita que as pessoas buscando e querendo se liberte também, né? Não para seguir ninguém, mas para viver suas vidas, né? Se libertar não é cair de um jugo para outro jugo. Cair em outro. É se libertar. Por isso está escrito, se o Filho do Homem vos libertar, sereis livre? Não. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Agora eu pergunto, quem está preso a uma religião está livre? Não. Quem está preso a outro homem para aprender errado com esse cara, está livre? Não. Não está livre, meu amado. Na prática não está livre. Pode dizer que está livre, mas não está livre. Tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, Abrão, que naquela época ainda, o nome dele ainda era Abrão, ele estava vindo de uma guerra. Vocês estão compreendendo? Ele havia destruído, matado 5 reis, libertado seu sobrinho, libertado o povo de Sodoma e de Gomorra. E nesse período, nesse momento, ele passa nessa cidade, em Salém, que significa Shalom, quer dizer paz, e lá se encontra com o rei de paz, o rei de justiça. O rei de justiça ele pegou do nome de Melquisedeque, que o nome de Melquisedeque, traduzindo-se, interpretando-se, significa rei de justiça. Então Melquisedeque era, pelo seu nome, homem de justiça, e pela sua posição era rei de paz. Compreende o que eu estou falando? Só que era um homem misterioso. Por quê? Porque ele não nasce e não morre. Então quer dizer que existia uma figura mística nessa época? Existiam pessoas que não morriam nem nasciam? Mil e uma noite, Aladim, o que é isso aí, cara? Mas desde que o mundo é mundo, e até, segundo a Escritura, me corrija se eu estiver errada, fora o Salvador, não existe ninguém que não nasce e não morre, não, né? Deixa passar. Mas ele vai dizer que o Melquisedeque era o Salvador, pelo jeito. Sei lá, cara, vai dizer uma coisa dessa aí. Tá. Entende, amado? Agora, é muito complicado para ele mesmo depois explicar como Davi foi lá e matou a família de Melquisedeque toda. Como ocorreu esse mistério? É Deus na terra lá, o Melquisedeque? É igual o faraó? É igual os imperadores romanos? Entende, cara? Né? Rapaz, eu fico abismado de ver cada coisa, amado. Mas não é esse pastor não, amado. Isso é normal para o falar. Sim, é verdade. Sabe? É normal dizer que Melquisedeque era um deus. Era. Acho que até eu já falei isso nos primeiros vídeos, que eu aprendi assim. Eu acho que sim, viu, Rubens? As pessoas pegam vídeo do Rubens e botam eu falando uma coisa e depois outra. Não, amado, o que eu falo é o que vocês falavam. Porque me ensinaram assim, eu sou vítima. Depois eu fui aprendendo com a escritura e fui... né? Parando de acreditar do jeito que vocês me ensinaram. Agora, uma coisa interessante que você falou que me veio na mente agora, que antes, quando você começou a fazer os vídeos que estava contaminado, bem contaminado, você até falou agora que antes você falava assim também sobre o Eu acho que eu falava, nem né? Se é que falava de outras... Porque eu aprendi assim, eles ensinam assim. Sim, mas de outras coisas do protestantismo, da religião, realmente você falava, né? Falava. Então eu percebo que... Eu era igualzinho eles antes. Né? Então, mas parece que as pessoas gostam tanto do que é ensinado no processo religioso, e principalmente sobre as coisas místicas, que tem até muitos comentários, as pessoas falam, antes quando o Rubens começou, era assim, assado. Ele começou bem. Ele começou bem. Agora ele já se desviou, porque agora, né, você está com entendimento, mas graças ao Pai, né, assim, a pessoa não entende, né, acha que agora você se desviou. Usa como argumento. Muitos pastores acharam que eu era uma mina de dinheiro para eles, né? De que eu iria nas igrejas deles a convite para ir lá pregar lá, falar sobre os Illuminati e encher o templo de gente com medo do apocalipse. Então, quando eles viram que eu descartei eles de cara, entende, amado? Que eu disse não, que não era do grupo deles. Então, a partir daí, eles começaram a ficar com o pé atrás comigo, falando para os irmãos para não me ouvir mais, nem dar atenção a mim, porque eu sou do diabo. E quando as pessoas veem os vídeos primeiros meus, vê eu repetindo muita coisa ainda do que eles falavam. Como repito alguma coisa hoje que eu não sei ainda. Mas quando eu souber, vou me libertar. Entende? Por quê? Porque você tem a mente formada pelo que você aprendeu. O que eu aprendi foi essas coisas que eles ensinam. Então eu digo para você, se algum dia eu disse que Melquisedeque era um anjo, era um homem místico, se eu disse isso, se gravei isso, que eu nem sei mais, eu totalmente jogo essa responsabilidade em cima deles. Porque foi eles que me ensinaram e eu sou vítima. Agora, depois que eu fui ler a escritura, de forma descontaminada ou mais contaminada do que naquela época,
foi que eu fui ver a realidade da Escritura. Sim. Entende, amada? E vejo que tem muito pouca coisa mística. Na verdade, para aquela época era bem físico. É. E hoje é apenas sombra. Sim. Mas não místico, entende? Eu, inclusive, amadinha, com você, vamos fazer um vídeo, não demora muito, falando sobre os sacrifícios que se faziam no templo, né, amada? A quem se sacrificava de verdade. Sobre a lei de Moisés, conforme ela foi entregue, por quem ela foi entregue, e porque tudo aquilo que tem, em que faz pessoas do bem, como Paulo Tégio, né, levar a crer que ali era o Deus do mal a vida toda. Que infelizmente, né, muitas pessoas creem que o Criador do Antigo Testamento, todo ele é o mal. É o Deus do mal, é o Jeová da Bíblia, nesse caso, é que eles falam, Sim. é o demônio, enquanto na verdade nós temos visto a cada dia na própria Escritura que tem uma diferença. Tem. Né? Tem uma diferença entre o demônio, que é o capeta, o inimigo nosso, não do Criador, mas nosso, Sim. para o próprio Criador na velha aliança descrito, sim. Tem, muito interessante. Né, amada? Verdade. Mas breve a gente fala sobre isso, abre esse tipo de conversa, né, amada? Agora aqui é sobre o Melquisedeque, que aqui o pastor está dizendo que era o rei de Salém, rei de justiça, Sim. né? Rei de paz, homem de justiça, vamos ver. Não existe menção de quem foi o seu pai e nem de quem foi a sua mãe. E a sua pai e sua mãe, pastor, também não tem menção. Então você também nasceu da chocadora. Eu não te conheço. É o Melquisedeque 2. Eu não conheço o pastor, nunca vi a cara dele. É a primeira vez na minha vida hoje, nunca tinha visto nem falar dele. Como eu vou saber quem é mãe e quem é pai dele, se nem o nome dele eu sei? Também Melquisedeque, ninguém escreveu sobre ele. Vai lá no relato do Jabuseu, talvez tenha escrito lá, ó, no ano 28, antes de Davi chegar a exterminar todos nós. Todos nós. Nós escrevemos um livro e lá mostramos que o pai do Melquisedeque é o Melquisedico. E a mãe dele é a Melquisedeca. É o pai e a mãe. E procurar o livro do Jabuseu, não vai encontrar. O Davi matou todo mundo, cara. Acabou com o Jabuseu. Acabou com o Jabuseu. Se Davi acabou com o Jabuseu, como é que vai continuar a história do Jabuseu, cara? Quem vai escrever a história do Jabuseu para saber que era pai ou mãe de Melquisedeque? Sobrou nenhum. Sobrou ninguém. Por isso que a Escritura diz claramente que não se sabe. Não é contado a genealogia dele. Não se fala de onde ele veio. Genealogia tem a ver a genes, né? A genética, a genitália. Não se sabe de onde ele saiu. Mas ele saiu de alguma genitália, meu amado. Ele não apareceu do nada. Você acha, o Melquisedeque, que houve. Ele saiu de uma genitália. Então a genealogia da genitália, de onde ele saiu, não se sabe. Isso é fato. Mas que ele existiu, existiu, pô. Ou também, ainda vou mais longe, amada. Se... Volto a dizer, já disse antes, eu creio que ele existiu. Mas se ele não existiu, ó, pouco importa para nós, o importante é o que está escrito para nós. Se ele existiu, nunca ele foi na minha casa comer nenhum na dele. Se ele existiu, nunca foi meu vizinho para me dar um socorro ou me socorrer ele. Nunca tive uma relação humana com ele, se ele existiu ou não, pouco importa. Agora, o que está escrito sobre ele é muito importante para compreender o que é o Salvador. O que foi escrito sobre Melquisedeque foi escrito para que hoje o pastor falasse que tem que dar dinheiro na mão dele? Não. O que está escrito sobre Melquisedeque foi escrito para poder a gente saber hoje que o Salvador é o sumo sacerdote, é o único entre o Criador e nós, é o Salvador homem e não precisa de mais outro homem. Ninguém vai me dizer que isso se refere ao fato de Melquisedeque apenas passar por Abraão naquele momento. Ele não passou, ele foi ao encontro de Abraão, não foi um encontro casual que um passou pelo outro. Melquisedeque viu que um assassino, essa é a mentalidade que está na cabeça de Melquisedeque. Sim. Tá certo? Melquisedeque viu que um assassino, que havia... Amada, nós não estamos falando aqui de uma época que é incomum um louco sair do hospício e invadir a casa dos outros. Nós não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de uma época, amada, que guerra era a coisa mais comum do mundo. Sim. Então sempre se falava em guerra. E agora esse assassino, guerrilheiro poderoso, que matou 5 reis contra ele, ele matou os 5. Olha o poder desse cara. Tá vindo agora aqui, nas minhas terras. Quem sabe ele, ao adentrar nas minhas terras, ele vai vir na minha cidade matar nós. Eu vou ao encontro dele, foi um cara de coragem. Foi. Não é verdade, É amada? verdade. Foi de coragem, foi lá ao encontro de Abraão perguntar: o que tá vendo? Não é verdade? Sim. Então, o que ocorreu não foi um encontro casual, como sugere o pastor, que ele encontrou um com o outro. Não é que Melquisedeque estava atrás de uma ovelha perdida e Abraão atrás de um garrote perdido e se encontraram. Não.
Abraão voltava da matança dos reis e ia passando pela terra do Jabuseu. Quando entrou na terra do Jabuseu, o rei foi ao encontro dele para saber o que estava acontecendo. Correto. E aí, Abraão, não, eu não sou do mal, não, aqui, ó, tá aqui, ó, toma uns presentes aí, ó. Não é isso? Isso é E mesmo. ele fala, tá, ó, também tem pão e tem vinho aqui, ó, vamos comer aqui junto aqui, nós somos É amigos. verdade. Pronto, Não houve nenhum desentendimento. não houve nada. Não haver Mas o pior, né, amada? Tudo isso para mostrar para nós hoje, através do que ficou escrito, Correto. que o Salvador é o cara. Mas aí o pastor vai dizer que o cara é ele. Xiii. Tem que dar dinheiro na mão dele. É. Porque ele ficou no lugar agora do Melquisedeque. Eita, nós. Sendo que a Escritura coloca o Salvador na sombra. O Melquisedeque na sombra, o Salvador. Não vou nem dizer no lugar do Melquisedeque, seria muita prepotência. É. Melquisedeque tem um lugar e o Salvador está no lugar dele. É. Mas na sombra é uma representação dele. Sim. Só e mais nada. Mas representação de quem? Dele? Dos pastores protestantes? Nunca! No. Do Salvador. então necessidade de se falar do pai e da mãe dele, e tampouco do seu nascimento, e tampouco da sua morte, porque nós temos um monte de gente assim na Bíblia, que passa pela história do povo de Deus, que também você não conhece nem o pai, nem a mãe, nem quando nasce, nem quando morre. Não, e também não conhece a tua mãe, nem teu pai, nem minha, nem de ninguém. Né, amado? Isso é normal. Comum. Mas o escritor aos Hebreus, com certeza, tinha muito mais conhecimento do que nós hoje. Sabia Sobre muitos assuntos, sim, né? Claro, né? de muito mais coisas do que nós hoje, a ponto de mostrar a misteriosidade Eles gostam de mistério. de Melquisedeque como uma pessoa que não tinha padrão humano Xiii! na sua Chama o gato, chama o gato. composição carnal. Era um homem de carne e osso, mas era misterioso. Eles adoram esse misterioso, é um mistério. No mistério da meia-noite. É mistério de papai. Eu conheci uma irmã, amada, que tudo falava isso. Eu também já conheci E alguém. aí, irmão? Não, isso é mistério de papai. É carioca, né, também? É. É mistério de papai. É mistério de papai. Tudo pra ela era mistério de papai. Tipo essas mulheres que só viam de joelho, de oração, de canela de fogo. Aí tudo era mistério de Mistério papai. de papai. É, eles vivem nesse círculo aí, nesse envolvimento de mistério. Eles adoram mistério, cara. Eu também gosto de mistério, né, amada? Uhum. Qual mistério que eu gosto? O Dimensão? Não, é o Vai ao Ar, sobre o título de hoje, Ah, sim. A Morte do Encomendador. Uma história de Hélio do Soveral, Teatro de Mistério. Teatro de mistério, é verdade. Né, Madinha? Alguns falam que era Enoque, alguns falam que era um anjo. O escritor aos Hebreus disse que era Jesus. Ixi, chama o gato, joga a terra em cima, tá feia a coisa, amada. Interessante que O autor de Hebreus fala que era Jesus. O Melquisedeque lá da Melquisedeque antiga era aliança Jesus. era Jesus. Cara, agora eu acho que foi longe demais, cara. o próprio Jesus, ele disse que Abraão viu a glória de Jesus Hum. e gozou, sentiu regozijo. Isso naquela época. Rapaz, você saber que o Criador, antes de Abraão eu sou, né, amada? Tudo bem. Antes de Abraão eu sou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, né? O princípio era o Verbo. Agora, pô, o Salvador era Melquisedeque? Onde está escrito isso, cara? Que o Salvador era Melquisedeque, cara. Entende, amado? Então ele veio ao mundo não por Maria. Maria não precisava nem ter gerado ele. Não, a gente sabe que pelo poder do Criador não precisava. Não precisava de nada. Ele é tudo, né? Faz tudo. Mas dizer que ele, antes de ser concebido pela Maria, ele veio ao mundo como Melquisedeque? Então, nesse tempo todo ele estava perdido, o tempo parou para ele, como foi? E como Ele Davi não nasceu- respeitou isso e foi lá e matou todo Melquisedeque? E outra coisa, meu filho, aí eu acho que isso aqui é importante. Para que o selo da promessa? Ele já estava lá com Melquisedeque, já está selado. E você vê, amada, que aí não serve a lei mais de aio. Se você entrar pelas histórias que esses pastores inventam, você fica louco com isso. Por quê? A lei que serviu de quê? De aí, né? De aio, condutor. Sim, Mas espera aí, a lei veio antes ou depois de Abraão? depois. Depois. Mas espera aí, se Abraão já esteve com o selo, É, para que agora vai ter o aio? é. Se a lei ser... Ô pastor,
Cadê ele? Tá ali, né? Ô, pastor, rapaz, aí nessa hora do culto ninguém pode parar para te perguntar e também você não deu a eles, nenhum pastor dá, conhecimento além para eles poderem questionar nada. Essa é a verdade. Mas, pastor, daqui eu posso te questionar, pastor. Posso te perguntar uma coisa simples. Se o selo da promessa já estava ali diante de Abraão, e esse selo da promessa era Jesus na figura de Melquisedeque, encarnado. Melquisedeque era osso e carne, amada. Jesus estava lá encarnado. E depois reencarnou como filho de Maria. Virou espiritismo. Aí eu pergunto, pastor, já fomos nós, agora para quê, pastor? Vamos estudar o Allan Kardec agora, pastor? O senhor está me empurrando a ler livro de Allan Kardec, pastor? Se o pastor não está me empurrando para ler livro de Allan Kardec, dizendo que Jesus encarnou lá em Melquisedeque, estava encarnado, era carne e sangue, ele mesmo falou. E Melquisedeque era carne e sangue mesmo, não tenha dúvida. Sim. Mas agora Jesus encarnou nele, então eu vou ler agora não mais a Bíblia. Eu vou ler Allan Kardec. Mas vamos dizer, amada, que o pastor falou isso sem querer dizer. Sim. Que eu acho que não foi. Sim. Ele foi bem claro, disse que o cara era carne e sangue. Osso e carne, era gente. Era gente. Encarnado. Jesus encarnado nele. Era Jesus, em carne e osso, Melquisedeque. Então estava encarnado. Mas vamos dizer que ele disse sem querer, que eu não acredito. Vamos partir do pressuposto então, amada. Você vê que tem que ter muito si, né? Para poder compreender o que esses caras falam. Porque eu teria que Abraão ter uma igreja, que a igreja dele ser do Melquisedeque. Melquisedeque é pastor do Abraão. É o modelo, né? A gente já falou sobre isso nos vídeos passados. Quem não viu, veja. Mas vamos assumir agora, amado, dentro desse contexto dele, vamos assumir que Abraão, ele, sem querer, não foi de propósito que disse que havia reencarnação ali. Vamos dizer sim, era Jesus. Tá bom, era Jesus. O outro era Abraão. Tá bom, era Abraão. Aí eu pergunto, para que a lei de Moisés? Se já havia feito a promessa e o selo já estava ali. E eu pergunto, pastor, então Shaul, que vocês chamam de Apolo, em homenagem ao deus Apolo, que é Paulo, Shaul, ao escrever aos Romanos, quando disse tudo aquilo sobre a promessa que foi cumprida no selo que é o Salvador, ele escreveu aquilo à toa ou ele estava biruta? Sabendo que já estava lá Melquisedeque, o selo e a promessa. Tinha a promessa e o selo junto antes. Então tudo aquilo que passou lá o povo no deserto, no Egito, tudo aquilo que aconteceu lá, aquele monte de coisa toda, foi tudo à toa, porque o selo e a promessa já estão juntos. É verdade. Ou não? Madinha, vamos ver de novo esse pedacinho e a gente segue, tá bom? Certo. A ponto de mostrar a misteriosidade de Melquisedeque como uma pessoa que não tinha padrão humano na sua composição carnal. Era um homem de carne e osso, mas era misterioso. Amada, era um homem de carne e osso. É uma afirmação. E você concorda com essa afirmação? Melquisedeque era um homem de carne e osso? Concordo. Também concordo. Para mim também era de carne e osso. Agora, ele sendo de carne e osso e sendo o Salvador, como poderemos explicar isso ou aceitar isso sem concordar que era o Salvador encarnado? Não tem como. Eu acho que fica difícil. Fica difícil. Então vamos agora comprar os livros do Allan Kardec. Vamos ler Allan Kardec. Allan Kardec agora, pelo jeito, está cheio de razão. E para ouvir isso aí, eu acho que Allan Kardec é até melhor. Quem sabe? Alguns falam que era Enoque, alguns falam que era um anjo. Era qualquer um encarnado. Enoque encarnou nele, um anjo. O escritor aos Hebreus disse que era Jesus. Onde? Isso aí que eu queria ver, amada. Onde que eu não vi? Interessante que o próprio Jesus, Eu queria ver o escritor de Hebreus falando que era Jesus, amada. ele disse que Abraão viu a glória de Jesus e gozou, sentiu regozijo. Vai dizer que viu a glória do Salvador lá em Melquisedeque. Quando ele fala isso, o povo vai achar que nesse texto ele está falando isso. Que viu no Melquisedeque a glória do Salvador e se regozijou. A palavra melhor seria regozijou, porque gozou parece que é, né, a satisfação sexual. Né? Então regozijou, né? Sim. Então, amada, mas esse texto não tem, vamos dizer assim, ligação com Melquisedeque. Que Abraão viu a glória do Salvador? Viu.
Mas não é nesse contexto de Melquisedeque. Não é que veio a glória de Jesus em Melquisedeque, ou Melquisedeque como Jesus. O pastor que fez essa ligação agora para levar o povo a entender assim. Entende? Entendo. Tipo também, como ele falou assim, o Salvador, antes de Abraão, eu sou. Mas não tem ligação com esse texto. Não. Entende? Então, mas o que o pastor está ligando com esse texto, para na mente da pessoa ficar parecendo que foi para Melquisedeque que foi dito isso. Entendi. Ou com relação a Melquisedeque, que no caso é Jesus. Misteriosamente, Melquisedeque é Jesus. Então por que não chamou de Jesus, se ele é Jesus? Ou Yahushua, ou Salvador, qualquer nome que ele tenha. É. Mas Melquisedeque. Isso naquela época. Então, essa afirmação de Jesus, de que Abraão viu a glória do Senhor Jesus, a redenção, Abraão chegou a ver o dia do Senhor. Então você vê que não foi dito para Abraão porque foi o Salvador que falou. Né? Então não foi na época de Abraão. Então não teve nada a ver com o contexto ali de Hebreus. Mas quando o pastor está falando, ele uniu nesse momento, aí parece na mente das pessoas que Abraão realmente reconheceu que ali era Jesus, o que, mesmo não reconhecendo, mas que efetivamente aquele homem encarnado ali era Jesus, sendo chamado no momento de Melquisedeque. E ele se regozijou, mostra que havia uma ligação muito forte entre o Cristo e o Abraão da história. Não, que havia uma ligação muito forte, claro, um é a promessa, o outro é o selo. Aí você não tem como tirar isso. Mas dizer que esse selo é Melquisedeque, meu amado, é contar um ponto e avançar um tanto aí, ó. E o escritor aos Hebreus está dizendo que Contar um conto e avançar um ponto, não é assim? Melquisedeque era maior do que Abraão. Não se dá o dízimo a quem é menor. Se dá o dízimo a quem é maior. Ih, caraca, agora que a costurazinha, amada, é a costurazinha. Quem é o maior aqui? É o obreiro que fica na porta lá, o porteiro, ou é o pastor? Quem é o maior aqui? É quem está sentado no banco, porque é esse nome que leva quem não é nada. Sim. É de banco. De banco. Quem é do banco ou quem é do púlpito? Quem é o maior aqui agora? É o menor que dá para o maior. Só que Shaul falou o seguinte: Contrário. não é justo que os pais entesourem para os filhos devem tesourar para os pais. Com relação à grana, né? Só que, neste caso que se fala ali, dessa questão entre o menor e o maior, mostra-se claramente, amada, que naquela época em que havia sacerdócio, havia um homem entre o Criador e o homem. Sim. Havia essa figura do cara que ofereceria agora os preceitos religiosos em função do povo, Sim. representando Deus. Só que o Salvador é que se tornou esse. Tendo ele, uma vez por todas, entrado no santuário, ofereceu um sacrifício perfeito, não necessitando mais que haja um homem entre o Criador e o homem, porquanto só há um mediador entre o homem e o Criador, o Salvador, homem. Tá certo? Tá certo. Mas agora, misteriosamente, o pastor diz que o pequeno é que tem que dar dízimo pro grande. Pro grande. É. Eita, nós. O Salvador dizia que aquele que quer ser servido, que sirva. E eles invertem tudo, cara. Porque ao se dar o dízimo, Entre os gentios, os fortes comandam os fracos, os maiores comandam os menores. Convosco, porém, Não será assim. aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que obedeça, É. que não vá querer mandar em ninguém. a pessoa espera ser abençoado. Então, quando Abraão vinha da guerra, ele trazia os despojos da guerra. Fala aí, pastor, despojo é objeto de roubo. O povo não sabe nem o que é despojo. Eles usam palavras bonitas, amada. Não é o pastor, não. É o próprio sistema do planeta. Usa carinhosamente a palavra despojos para não dizer que é objeto de guerra. É. Conquista para não dizer que é matança. Aí vai assim. Não é verdade? Sim. Então, quando você fala em objeto de roubo, você está falando de despojos daquela época. Então ele trouxe objetos de roubo. Que era o ouro, a prata, animais, mulheres, crianças, tudo que se conquistava numa guerra. É difícil a gente ouvir isso hoje, mas é verdade. Tudo que conquistava na guerra, conquistava mulher na guerra. Conquistar mulher na Ei. guerra, meu amado, ô meu amadinho. Você sabe que teu amado tá carente, minha rica. E eu sou egoísta, eu só penso em mim. Eu te amo porque eu me amo. Então você vai bem pra mim, eu me amo, eu te amo. Então, minha amadinha, eu quero te conquistar, minha rica. Como eu faço pra conquistar teu amor, minha vida?
Hein? Como é que eu faço para conquistar minha riquinha que eu já conquistei? Não, já. Né, minha vida? É coisa feia. Não. Homem e mulher. Mulher e homem não é feio. Não. Agora, a conquista que ele falou aí, será que foi isso? Não. Será que é um Romeu e uma Julieta, amada? Não. Será que é Guerra um love nunca story? é assim, né? Guerra é o contrário disso, né? É, meu amado. É triste falar complicado, isso. complicado. É triste. Foi o que eu via lá. Acho que até a mulher ele deve ter dado para Melquisedeque, sabia? Naquela época eles eram politeístas, amado. porque é verdade, poligânimo, pegaram poligânimo, era. Eles tinham poligamia, então podia ter quanta mulher quisesse. Né? Até porque a lei quem fazia era o rei. E o rei era o Salém mesmo, era o... Porque o Melquisedeque, amada, ele foi uma sombra do Salvador no aspecto sacerdócio. Sim. Não no aspecto geral, senão não precisava de Salvador. Botava o Melquisedeque aí para ser o homem. Agora, ele tinha mulher, tinha filho, tinha família, fazia tudo. Ele era um cara comum. Sim. Não era que tinha todas as características do Salvador. Por isso que você vê várias figuras do Salvador. Né? A própria arca, que é um objeto, era a figura do Salvador. É. Ela habitava numa tenda de pele. Hoje o Salvador habita em nós. Exatamente. Uma tenda de pele que somos nós. Então é sombra. Então, o Salvador, por exemplo, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Ele era sombra da serpente. Entendi. Entende? Não é que ele é a serpente é o diabo. É. Né? É. Então, isso aí você vê que nesse aspecto do Melquisedeque certamente tinha famílias. Uhum. Tinha mãe, pai, filhos, né? Mulher. Uhum. Era um cara comum. Só falta agora dizer que Melquisedeque era um padre que não tinha mulher. Aí fecha. É difícil a gente ouvir isso hoje, mas é verdade. É verdade, só que não é conquista, meu filho. Fala pro povo, é genocídio. É matança, igual tá em Hebreus, lá tá. Vinha ele da matança dos reis, era matar todo mundo. As mulheres não era agora conquistada, não, pegada à força mesmo. A mais bonitinha pra cama. As mais feinhas era pra cozinha e as que não prestavam, que já tava aleijada, ia pra morte. E pode ver que isso aí, todos os filmes de guerra, mesmo sem conotação religiosa, as guerras é isso. Era. Não é verdade? É. É matança, é pegar a força, não tem nada de conquista. As né? bonitinhas vão servir pra alguma coisa. As velhas vão servir pra morte. As que ainda puder trabalhar lavando roupa, vai lavar roupa até morrer. É. E acabou, cara. É isso aí que é a conquista que esses homens acham que é bonito. É. Ele vinha com um monte de coisa. Não se matava as mulheres na guerra, matava seus maridos. A mulher bonita não, ia pra cama, mas as feias também se ferrava toda, cara. As mulheres não eram mortas. As novas, né, que eram aproveitadas sexualmente, ficavam. As que podiam ter força para trabalhar, ia pro trabalho. As que já era velha, morria. Os homens velhos morriam. Os novos iam pra guerra, era soldado. Então era tudo assim, era tudo utilizável. Estavam escravas do que vencia. E tudo que o inimigo tinha era do vencedor da guerra. Bacana isso. Ainda fala bacanal ainda. Bacana vem de bacanal, meu filho. É homenagem ao deus Baco. Né? É bacana mesmo, tudo a ver com paganismo, né? Uhum. Mas é meio assim, terrorista. É meio, não, é totalmente, o Criador não está nisso, meu amado. Isso é contra o Criador, você não conhece o que o Salvador falou sobre essas coisas. É meio. Parece que não quer aceitar, mas aceita, amado. Essas atrocidades, amado. Ah, tá. Entende? Uhum. Isso é bonito, amado? Não. Isso é horrível. De forma alguma. Então o cara, quando quer falar a favor do bem, tem que dizer, isso é horrível. Isso não é conquista, isso é genocídio, isso é contra o Criador. Isso é assassinato, isso é roubo do roubo dos outros. Imagine roubar roubo do roubo, cara. É mais do que roubo, é roubo do roubo. É. Pô. Para o nosso ver de hoje. Mas era assim que era. Quando Abraão passou diante do rei de Salém, Abraão foi lá e Abraão pagou o dízimo ao rei de Salém. Pagou o dízimo. Pagou propina. Falou, não, vem cá, seu rei de Salém. Eu não quero arrumar briga mais com ninguém, seu rei. Eu já tô com um balaio cheio. Tá tudo aqui os despojos. Toma uma parte aí, eu vou seguir meu caminho. Aí o rei, tá bom, vem cá então, toma um vinho aqui comigo, come um pão e vai embora. E não é suco de uva não, é vinho mesmo, hein? E quem sabe que se talvez o rei de Salém tivesse aceitado, ia ter outra guerra. Exatamente. Né? Se não tinha aceitado, para ficar tudo amigável ali, né? Porque ele tinha que passar por lá. Ele tinha que passar. Né? Não tinha jeito, ele ia passar ali. Eu penso até que quem evitou a guerra, os dois evitaram, que Abraão, né, ofereceu um pouco do roubo, né, uma parte do roubo lá, o dízimo, né?
É que o pessoal protestante, amado, às vezes fala assim, não, mas Abraão não pegou nada que não era dele. Abraão não pegou nada do que era dos outros que ele conhecia. Entende? Sim. Abraão sabia assim, ó, o Alberto, o Luiz e o Flávio. Isso aqui, ó, é de cada um deles, ó. Toma. Mas o que os reis tinham roubado, que era muita coisa a mais, Abraão pegou tudo. É, que era de outros, né? É. Quando Abraão falou assim, eu não quero nada de vocês, para que vocês não digam que enriqueci Abraão, porque ele era soberbo. Abraão era soberbo. Então ele não queria que outros reis tivessem enriquecido ele. Então ele não quis nada dos reis. Que ele pegou os despojos e entregou tudo para esses reis. Mas não está falando aí do contativo de objeto de roubo. Está falando só do objeto de roubo que ele sabia de quem era. Sim. É tipo assim, a carteira, o chinelo e o casaco, ele sabe de quem é. Esse ele não bota a mão. Mas esse aqui eu não sei do Mas que a é. esteira, o cobertor, que ele não sabe de quem é dele. É. É. Aí deu uma parte desse aí para Melquisedeque. O que a gente entende com isso? Que Abraão conhecia a superioridade Aí. que havia naquele sacerdote Olha de que Deus. mentira. Então, quando há superioridade no sacerdote de Deus, tem que dar dinheiro para ele, seu pastor. É isso, seu pastor. Exatamente isso que ele está querendo dizer. Não diga que é isso não, seu pastor. Tava até gostando aqui da conversa dele. Ele está querendo dizer que quando tem superioridade, tem que pegar dinheiro ou riqueza material e dar para a pessoa. Ah, só pode, porque lá foi os despojos, né? Mas hoje em dia as pessoas vão sair matando todo mundo para dar os despojos? Não, vai dar dinheiro para ele. Vai dar para ele. É muito esperto.